Olá, que bom ter você aqui novamente em nosso canal. Hoje nós falaremos sobre o terceiro templo e o anticristo. Então nós sabemos que lá em Israel, ao toque do shofar, ao toque de trombetas, foi declarado oficial o plano para a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. A Bíblia garante que no final dos tempos, o templo judeu será reconstruído em Jerusalém e será o terceiro templo. O primeiro templo ele foi construído por Salomão e destruído em 586 a.C. O segundo templo ele foi construído em 535 a.C. e por autorização de Artaxerxes e destruído em 70 d.C. pelos romanos. O próprio Senhor Jesus disse algo referindo-se ao templo como lugar santo, dizendo assim: quando pois virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe atenda. Mateus 24, verso 15. Também Daniel diz: e na terra santa braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza espiritual, e tirarão o sacrifício contínuo e ofertas diárias e holocausto, estabelecendo a abominação desoladora, provavelmente um altar para um deus pagão. Daniel capítulo 11, versículo 31. E ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e ao menos que o grande e previsto dia da partida daqueles que professaram a fé, daqueles que se tornaram cristãos, tenha chegado e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Então, desde que Israel reconquistou a parte oriental de Jerusalém na Guerra dos 6 Dias, em 1967, o maior sonho do povo judeu é a reconstrução do templo. Há informações que Israel há muito tempo já dispõe de todo o material necessário e que a obra será conduzida rapidamente quando chegar a hora certa. O templo só não foi ainda reedificado porque na área do antigo templo está edificada a mesquita do Domo da Rocha dos muçulmanos. Então falar em derrubar essa mesquita hoje em dia seria o mesmo que declarar uma guerra aos árabes muçulmanos. Então a oração que eles fazem 3 vezes ao dia e todos os dias é que a tua vontade seja rápida a reconstrução do templo em nossos dias. Então esse é o pedido que eles fazem a Deus todos os dias. Isso expressa um desejo de que faz do monte do templo em Jerusalém os 35 acres potencialmente mais instáveis do mundo. E escavações estão sendo feitas por baixo da área da esplanada do templo. Os judeus já começaram a acreditar que a área exata do antigo templo seria um grande pátio situado ao lado da mesquita. E em se confirmando isso, o templo será reerguido ao lado da mesquita. E interessante que essa área fica exatamente em frente ao portão dourado de Jerusalém, a porta pela qual Jesus entrou, sendo aclamado como rei no domingo de Ramos, como é comemorado todos os anos. Os judeus lacraram esse portão, entendendo que quando o Messias vier, ele vai entrar por essa porta. E sobre os utensílios, por exemplo, o candelabro, ele já está pronto, já está à mostra no Instituto do Templo, né? Os líderes fiéis do Monte do Templo, o grande líder, Dr. Gerson Salomon, que é um dos maiores defensores, mais conhecidos e declarados de um templo reconstruído, afirma: eu creio que essa é a vontade de Deus. O Domo da Rocha deve ser retirado, como sabe, removê-lo. E hoje nós temos equipamento para fazer isso, pedra por pedra, cuidadosamente, embalando e enviando de volta para Meca, de onde veio. Então eles querem tirar o Domo da Rocha, peça por peça, embalar e devolver a Meca. Essas são afirmações carregadas de emoção e são defendidas com convicção por muitos deles.
Então, qualquer atividade relativa ao monte do templo certamente vai criar um caos e trará a reprovação de uma ou mais entidades religiosas e políticas envolvidas. No entanto, o sonho de reconstruir o templo é realista e biblicamente correto. Um dia ele vai se realizar. A Bíblia ensina muito claro, de forma explícita, que a reconstrução do templo vai se tornar realidade, mas a alegria será passageira e a adoração será interrompida, como veremos através de alguns tópicos da história da Bíblia. O novo templo não será nem o primeiro nem o último a ser erguido. A construção é certa, mas os dias turbulentos que vão acompanhar também são certos. Isso vai acontecer. O rabino Chaim Richman, diretor internacional do Instituto do Templo, é apontado como mais provável assumir a função de sumo sacerdote logo após a reconstrução. Ele também vai liderar o Sinédrio, cuja lista de futuros membros já está preparada por rabinos, já está pronta essa lista. O Aterê Kohanim fundou uma yeshiva, que é a escola religiosa para a educação e treinamento dos sacerdotes do templo. A tarefa é pesquisar regulamentos, reunir levitas qualificados e treiná-los para um sacerdócio futuro. Muitas yeshivas surgiram em Jerusalém para fazer preparativos para a eventualidade em cultos no templo, que será reconstruído e também funcional. Estão fazendo roupas, harpas, plantas arquitetônicas, até geradas em computadores. Alguns rabinos estão decidindo quais inovações modernas podem ser adotadas em um novo templo. Além disso, eles estão fazendo esforços para ter animais puros para sacrifício, inclusive novilhas vermelhas, e algumas pessoas continuam a orar no Monte do Templo para ajudarem a preparar o caminho. E sobre essa reconstrução do templo e o anticristo, nós podemos dizer que, apesar de que a esperança judaica para o próximo templo é que ele seja o templo messiânico, a Bíblia deixa claro que ele será, na verdade, o templo do anticristo, o templo transitório. Nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 11, verso 2, deixa de fora do tribunal que está fora do templo e não medi-la, pois foi dada às nações e eles a pisarão por 42 meses sobre os seus pés. Ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, mas no meio da semana ele vai acabar com o sacrifício, a oferta de grãos sobre as asas da abominação, virá aquele que faz a desolação, até mesmo a destruição que será determinada, que se derramou sobre aquele que faz desolado. Daniel, capítulo 9, diz essas palavras. Então, após 62 semanas, o Messias será cortado e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, conforme Daniel capítulo 9, versículo 26. E em algum tempo, não muito distante, o antigo templo do Senhor será reedificado por Israel e, literalmente, fisicamente falando, ele vai existir. Então surgirá no cenário do mundo a pessoa do anticristo, que será um judeu, uma espécie de líder político ou governante mundial, ateu em essência, defensor da ciência, cheio de poderes paranormais. Israel fará uma aliança com o anticristo no início da 70ª semana de Daniel, conforme Daniel capítulo 9, verso 9 a 27. Até a metade dessa semana, o anticristo oferecerá paz e segurança e aparentará ser um homem bom, porém sendo a sua natureza má, sendo ele uma espécie de encarnação de Satanás. Na metade dessa semana fará cessar a sua aliança com Israel e iniciar-se-á o período chamado Grande Tribulação. Israel será atacado pelo rei do norte com seus aliados e derrotará, de acordo com Ezequiel capítulo 38 e 39. Israel vai sofrer perseguição terrível, conforme nós vemos em Apocalipse 12 e 13. E então já será o final aí da grande tribulação. O anticristo vai reunir as nações do mundo para dar um basta na questão judaica. Será a batalha do Armagedon, conforme já ensinamos em estudos anteriores. Israel estará sitiado e
parecerá que a sua história tenha chegado ao fim. Então o anjo vai tocar a sétima trombeta, como nós já ensinamos também, e os céus se abrirão e o Messias virá, visível a todo olho, para livrar o seu povo Israel, conforme Zacarias 14, versos 3. Então, será estabelecido por Cristo o seu reino milenar, e Israel será a cabeça das nações, e Jerusalém a capital religiosa do mundo, conforme Deuteronômio 28, verso 13, e Isaías 62, versos 1 ao 7. Deus fará uma nova aliança com Israel, isso nós vemos em Jeremias 31, verso 31 a 34, e depois do milênio, Deus criará uma nova terra, um novo céu, onde Israel e outras nações salvas habitarão eternamente, conforme Apocalipse 21. E o fato de Israel ter sido restabelecido como nação em 1948, de Jerusalém ter sido reconquistada em 1967, dos judeus estarem fazendo esforços cada vez mais significativos para a reconstrução do terceiro templo, demonstra que estamos chegando perto do fim da atual era da igreja e do início da tribulação. Então o cenário para o fim dos tempos está tomando forma, e o centro das atenções é a reconstrução do templo em Jerusalém. A mão de Deus está agindo, as coisas estão acontecendo. Tudo fica para nós como alerta de que Jesus está voltando. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde sempre e fique com a verdade absoluta da palavra de Deus. Que Deus te abençoe.